Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós agradecemos a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos a oportunidade que esse canal nos proporciona dessa divulgação e quero também parabenizar por essa belíssima divulgação. Nós agradecemos a nossa irmã Marli por todo o carinho, toda a paciência conosco. Que Jesus nos envolva a todos em muita paz. Que nesse momento nós possamos refletir, nós possamos sorver o que de melhor do nosso estudo de hoje. Bom, e o tema que nos foi proposto é causa e efeito, uma questão de justiça. Bom, causa e efeito é uma lei. E o princípio universal é que não existe o acaso, existe a causalidade. Todo efeito tem uma causa. Se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa é ruim, o efeito é ruim. Então, todas as coisas que nós passamos, todos os acontecimentos que nós passamos, ele provém de uma causa. Nós somos dotados de livre-arbítrio, então nós temos liberdade de escolher aquilo que nós queremos, que nós precisamos, o que é melhor para nós. Bom, vou dar um exemplozinho aqui para a gente começar a entender essa lei de causa e efeito. Eu pego o meu carro, eu vou dar um passeio, vou sair aqui pela cidade, e aí eu vi um semáforo fechado, um sinal fechado, e aparentemente não está vindo nenhum carro, então pego o meu carro e atravesso com o sinal fechado. E aí do nada, né, porque é do nada, vem um carro e aí houve a colisão. Batemos, e aí eu causo danos físicos, danos materiais, eu posso perder a carteira, pode acontecer muitas outras coisas. Bom, enfim, eu causei um acidente utilizando meu livre-arbítrio. Eu sei que está na lei que eu preciso esperar, o sinal está disponível para mim, a via está disponível para mim, naquele momento não estava, o sinal estava vermelho, então não estava disponível para mim, estava disponível para outra pessoa, para mim não. E aí, usando o meu livre-arbítrio, eu fui lá e causei um acidente. Bom, o efeito daquele acidente: carro estragado, eu machucada, posso ter machucado alguém, tem as sanções também que eu vou sofrer e eu vou ter que passar por aquela situação. Por quê? Porque eu infringi a lei. Eu preciso reabilitar com a lei. Bom, causa e efeito é mais ou menos assim. Em algum momento das nossas reencarnações, nós cometemos alguns desvios, nós fazemos alguma coisa. E aí nós precisamos reabilitar, nós precisamos retornar para a lei. E aí a gente utiliza o nosso livre-arbítrio para fazer o que queremos, mas nós vamos ter que usar a nossa responsabilidade para resgatar aquilo. Quando a gente está no plano espiritual, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem causas das aflições, bem-aventurados os aflitos, o capítulo. Justiça das aflições, causas das aflições. E as causas podem ser atuais ou anteriores. Porque às vezes das causas anteriores a gente resgata agora, mas a gente também pode causar alguma dor para nós através da nossa imprevidência, né? A gente também pode causar dores para essa encarnação mesmo. Vou dar um exemplozinho. Nós estamos lá no plano espiritual fazendo a nossa programação reencarnatória. E aí, na nossa programação reencarnatória, a gente, arrependido, né? Porque é assim, arrependimento, reparação e expiação. É assim que acontece. Então, nós estamos arrependidos, queremos muito voltar, reencarnar, reparar, e para que a gente volte à lei, fique mais quite com a lei. E aí a gente, da nossa programação, a gente combina, né? Tá lá o nosso mentor, os espíritos lá que estão nos ajudando a programar a reencarnação. Alguns de nós têm a reencarnação compulsória, quer dizer, não pode participar de nada, só ouvir, ou de repente também nem ouvir. Mas alguns de nós têm aquela, dependendo do grau evolutivo, a gente pode participar e até, de repente, opinar, pedir. Pedir não custa, né? E aí a gente pede, olha, eu aceito tudo que vocês colocaram ali, mas eu queria pedir um pouquinho mais.
Aí os espíritos falam assim, não, meu irmão, vai só com isso aqui que tá bom, Deus deixa pagar em parcelas. É processo educativo, não é processo punitivo. Se um pouquinho mais você não vai dar conta. Vamos devagar, Deus deixa pagar em parcelas. E aí a gente até vem. Aí vamos lá, nessa programação a gente fez um planejamento assim. Aos 40 anos, lembrei até do Missionários da Luz, que fala do Sergismundo. Aos 40 anos a gente vai ter um problema cardíaco. Bom, 40 anos, a gente vai reencarnar, então quando 40 anos vamos ter um problema cardíaco, mas na programação, né? Vamos passar por algumas restrições, mas a nossa reencarnação vai até os 65. E aí a gente vai viver relativamente bem, mas vai ser um momento de reflexão, um momento de repensar a vida, um momento de reabilitar, um momento educativo, bem educativo. Ok, aí aceitamos e tal, felizes e contentes, porque estamos arrependidos, e a gente vem para o plano físico. Chega aqui, nasceu numa família bacana e tal, e tal, e tal. Aos 17 anos começa a beber, começa a fumar, começa a não se alimentar direito, tem uma vida desregrada, uma vida que não dorme direito, uma vida completamente fora daquilo que imaginava fazer. Quer dizer, aos 25 ele tem um problema cardíaco grave e aos 30 ele desencarna. Ele causou toda aquela situação. Ele tinha uma programação, só que ele saiu tão fora dessa programação, ele usou o seu livre-arbítrio para fazer aquilo que ele achava que é certo, né? Aquilo que ele quis fazer, pronto. Perdeu grandemente o processo de reabilitação com a consciência. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso. Deus é soberanamente justo e bom. Então, todas as coisas que nós passamos é um processo educativo, não processo punitivo. É reabilitação com a própria consciência. É o momento onde nós temos a oportunidade de transformação. Esse erro aqui eu não quero mais. Fazer isso aqui, usar meu livre-arbítrio para isso, não faço mais. E aí a gente lembra que quando Chico o Chico trabalhava no centro e nesse centro ele teve uma oportunidade de participar da reabilitação de um amigo. Esse amigo ele era contador, ele tinha um escritório e aí um dia ele chegou para a reunião, chegou no centro, abraçou o Chico. Chico, meu irmão, você não sabe o que me aconteceu. E Chico acolheu, né? Aí ele disse, o que aconteceu, meu irmão? Chico, meu irmão, entraram no meu escritório. Roubaram o que conseguiram. E o que eles não conseguiram levar, eles quebraram tudo. Destruíram tudo. E aí o Chico vai, abraça ele, passa uns instantes e o Chico diz assim, meu irmão, como é bom devolver, né? Como é bom devolver. Todos nós temos a oportunidade de devolver. Hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando do Evangelho de Jesus, dessas verdades que libertam. Quantas encarnações a gente pode ter tido uma vida desregrada? O que a gente precisa fazer então, Ana, para que a gente consiga perceber as mudanças que a gente tem que fazer na nossa encarnação? Nos conhecendo. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático, eficaz da gente mudar, nos transformarmos em criaturas melhores. E aí os espíritos dizem, um sábio da antiguidade já falou disse, conhece-te a ti mesmo. Faça uma reflexão sobre você, faça uma reflexão sobre as aflições que você passa. Olha tudo o que está acontecendo com você. Somente assim você vai saber. Você vai começar a perceber o que você precisa fazer. No Evangelho de Jesus a gente tem todo o meio prático, tem tudo que nós precisamos fazer. Todas as formas de reabilitação com a nossa consciência.
Quando a gente lembra, né, que Chico, Emmanuel fala para o Chico assim, disciplina, disciplina, disciplina. O que Emmanuel estava querendo dizer com isso? Nossa, disciplina, disciplina, disciplina. Por que Emmanuel fala isso para Chico? Eu demorei um pouquinho para entender o que Emmanuel queria com Chico. Porque disciplina não é só você trabalhar no horário, você estar pronto no horário, você cumprir as suas obrigações no horário. Não é só isso. É mais que isso. E aí ele diz o seguinte, Chico diz assim, disciplina não é a grade, disciplina é a chave da porta. Você pode entrar e sair quando você quiser. Disciplina é liberdade. Então, a pessoa disciplinada, ela usa o bom senso, ela usa o discernimento. A pessoa disciplinada, ela sabe o que ela precisa fazer, não só o que ela quer, mas o que ela precisa. E está de acordo o que ela quer com o que ela precisa. É o bom senso, é o discernimento, são as escolhas. É a busca daquilo que é melhor. Nesse momento eu posso fazer isso. No semáforo, por exemplo, não está passando nenhum carro, eu não estou vendo nada e tal. Mas eu, por ser uma pessoa que conhece a lei, que sabe que não é o meu momento, eu espero. Eu aguardo a minha vez. Não é o que eu quero que precisa estar numa importância maior, mas aquilo que eu preciso. Porque agora é o momento de reabilitar com a minha consciência. Então, as aflições, as dores, as tristezas, os problemas, todos eles vão passar. Todos. Se não for durante o nosso momento de vivência, será quando nós desencarnarmos? Porque ninguém leva aquilo que já deu conta. Aquilo que já deu conta fica. Né? Nas nossas mentes, a gente leva aquilo que a gente não deu conta, que a gente ainda não conseguiu vencer. Mas aquilo que a gente conseguiu vencer com louvor, aquilo que a gente já conseguiu vencer com disciplina, com amor, tá quite. Então, assim, como todo efeito tem causa, todo efeito bom tem causa boa. E a justiça desse efeito bom é igual acontece com a criança, né? A criança está lá estudando e tal, as notas dela foram boas e tal, ela recebeu o boletim final do ano, ela passou com louvor. Então ela recebe os louros, né, daquilo. Quer dizer, ela vai descansar durante um tempo. Ela tem aí as férias para descansar. Agora, aquele que não conseguiu atingir aquele objetivo, ele vai ter um momento de recuperar, um momento de recuperação daquilo. Então, quando o efeito é bom, nós vamos passar para uma próxima etapa. Quando os efeitos não são bons, quer dizer, a causa não é boa, né? O efeito depende da causa, então nós vamos ter que cabular. Nós vamos ter que novamente passar por aquele processo ali, estudar novamente, fazer a recuperação daquilo ali. Né? Que é o que nós chamamos de as nossas provações, as nossas expiações, a retomada daquilo que nós erramos. Então, Deus é justo, Deus é bom. Quantas reencarnações a gente precisar para aprender, nós vamos ter. Só que errar os mesmos erros, várias reencarnações com os mesmos erros, Santo Agostinho, nessa questão mesmo, 919A, aliás, na seguinte, né? Ele diz que quando ele estava reencarnado, todos os dias ao deitar, ele fazia uma avaliação do que ele tinha feito, do que ele fez e do que ele poderia ter feito. O que ele fez de errado, se ele conseguisse, no dia seguinte ele já acertava. Mas todos os dias ele avaliava. Quais são as nossas avaliações? Será que nós estamos passando por esse processo de avaliar os nossos sofrimentos, avaliar as nossas atitudes, avaliar aquilo que nós estamos fazendo nessa encarnação? Porque Deus é justo. Se nós tivermos atitudes mais coerentes, com certeza nós recolheremos
efeitos mais coerentes. Teremos uma ajuda maior, digamos assim. Ah, Ana, mas eu oro, eu peço a Deus, eu faço tudo, mas tá, ok, você está fazendo tudo como? Por obrigação, ou querendo alguma coisa em troca, ou você está fazendo as coisas porque sabe que conscientemente, que isso precisa ser feito? Como a gente está vendo as nossas dores? Porque quando nós causamos algumas situações, nós vamos encontrar essas situações. É da lei, a lei do retorno. Tudo que eu fizer volta para mim. Então, se hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Se hoje eu minto, amanhã alguém mente para mim. Se hoje eu faço mal para alguém, amanhã eu vou receber aquilo de volta. A lei é retorno. Todas as coisas. Mas se eu faço coisas boas também, eu recebo coisas boas. É da lei. Tá na lei. Tem uma frase do Haroldo Dutra que eu gosto muito. Eu não sei se é dele mesmo, mas é ele que fala, então eu vou falar que é dele, né? Existe muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Existe muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Ele está querendo dizer para nós que muitas coisas acontecem que a gente acha assim, Senhor Jesus, que é isso? Como pode? Se a gente ligar a televisão, né, o canal aberto, a gente vê neto matou a avó por causa disso. Pai estuprou a filha. Marido espancou a esposa até a morte. Nossa Senhora, é muita coisa, né? E aí, assim, agora em época de eleição, a gente viu, nossa, só Jesus mesmo para nos ajudar, né? Para a gente discernir, para a gente usar o bom senso, pelo amor de Deus. Olha o que as pessoas estão fazendo, completamente sem equilíbrio, sem discernimento. Nós vimos muitas coisas, então, quando a gente pensa em todas essas coisas que a gente viu, a gente fala assim, nossa. Aí a gente lembra da frase de Jesus, o mundo jaz maligno, né? Mas aí a gente pensa assim, mas aí Jesus falou assim, tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, persevera, busca, bate na porta, ora. Jesus fala. Se Deus faz isso para Mateus capítulo 5, é o capítulo mais lindo que eu amo esse capítulo 5. Ele é grande, mas ele é lindo. Eu gosto do 5 ao 7, até o Pai Nosso. E aí ele fala, né? Olhai, as aves no céu, elas não plantam, elas não ceifam, mas Deus provê para elas. Olhai os lírios no campo, eles não semeiam, mas Deus provê para eles. Ainda diz que aquele lírio no campo é mais bonito do que a roupa de Salomão, do rei Salomão. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. E ainda fala assim, e vocês que são filhos, se ele faz isso para a planta, se ele faz isso para o pássaro, imagina para vocês que são os pensadores, que são aqueles que realmente já conseguiram a consciência. Ora, vigia e ora. Jesus manda a gente vigiar e orar. Ele manda a gente perseverar, mas principalmente vigiar e orar. Porque muitas das vezes os efeitos, eles são dolorosos porque a gente não vigiou na hora que a gente estava fazendo. A gente não vigiou a hora que a gente estava utilizando o nosso livre-arbítrio. Bom, Ana, mas agora eu já estou aqui na aflição, já estou aqui no sofrimento, já estou na dor. A dor nos iguala. Todos nós somos iguais na dor. Isso é uma frase de Emmanuel. A dor iguala todo ser humano, tá? Agora, o sofrimento é a forma como eu lido com a dor. Tem pessoas que sofrem muito. Tem pessoas que sofrem e já conseguem entender um pouquinho mais o sofrimento. Pelo menos um pouquinho mais de resignação. Porque sofrer não é bom. A gente não quer sofrer. Mas faz parte do processo de reparação. Então, todos nós vamos passar pela dor. O sofrimento é a conotação que a gente dá para a dor. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, toda dor
Toda dor vivida, não aprendida, volta a doer. Toda dor vivida, não aprendida, volta a doer. Então, se a gente tem que fazer um resgate, que a gente faça aquele resgate com louvor. Que a gente faça aquele resgate dando o melhor de nós. E isso é muito importante, porque Jesus nos deu esse ensinamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama a si e ama o seu semelhante. Será que eu estou me amando? Porque se eu me amo, eu já sei o suficiente para amar o meu semelhante. Será que eu amo a Deus? Será que eu sei amar a Deus? A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Deus tudo pode, Deus é o Pai. Só que o Pai quer que o Filho aprenda. E por isso ele nos deu Jesus, coordenador, organizador, é o Espírito que está responsável pelo planeta Terra. E Jesus quer também que nossa evolução seja feita da melhor forma possível. Se o Pai não quer que a gente sofra, por que nós ainda estamos fazendo tanta coisa errada? O Pai não quer que a gente sofra. São várias oportunidades que Ele está nos dando para a gente melhorar. E aí, nós estamos utilizando do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, para fazer não o que precisa, mas o que queremos. Tem uma frase de Jung também que eu gosto muito, que diz assim: o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Quando a gente suporta o sofrimento, quando a gente entende o sofrimento, quer dizer, suportar é diferente de entender, né? Quando a gente suporta resignadamente o sofrimento, a gente consegue superá-lo. Para superar o sofrimento, para superar as aflições, a gente precisa, primeira coisa, resignação. E o que é resignação, Ana? É aceitar que aquele é um momento delicado. É aceitar que vamos passar por aquilo, mas lembrar, Jesus falou de consolação, Jesus falou de amor, e Ele ainda mandou esse Consolador no tempo previsto. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, o mundo não sabe. Quanto a vós, conhecê-los-eis, porque vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito e vos dirá mais. A morte não existe, meus irmãos. É um período, é um processo. Se hoje nós não estamos bem, é porque não chegou o fim do processo. Se hoje nós não somos espíritos perfeitos, é porque não chegou no fim do processo. É processo educativo. Nós estamos num mundo de provas e regeneração ainda, onde o mal sobrepuja ao bem. Onde o mal é maior do que o bem. Dia chegará onde nós vamos para um mundo de regeneração e estaremos até no mundo ditosos daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Um sopro. Primeiramente, os mundos de regeneração, onde nós não vamos querer mais o mal, onde nós vamos querer eliminar o mal. Mas o mal ainda vai existir, numa proporção menor do que hoje, claro. Mas que nós vislumbraremos o bem, que nós vislumbraremos o amor. Por quê? Porque começaremos a amar, começaremos a entender, começaremos a olhar o nosso semelhante como uma pessoa que precisa de tanto quanto nós, das oportunidades e do amor, né, que nós temos uns pelos outros, que nós precisamos aprender uns pelos outros. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel tem uma página belíssima que chama Examina a Própria Aflição, que foi numa reunião pública no dia 13 de fevereiro de 59. E aí Emmanuel diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso.
A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama evasiva. A aflição da indiferença chama desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. As causas das aflições, meus irmãos, estão em nós mesmos. Então, nós somos os causadores desses efeitos. Nós precisamos entender que Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, Ele nos permite passar por todos esses momentos de reabilitação com a nossa consciência, de aprendizado, todos esses momentos educativos, para que sejamos criaturas melhores. Nós agradecemos, então, a oportunidade e rogamos a Jesus que nos ajude, que nos ampare a vivenciarmos as nossas aflições, a arcarmos com os efeitos das causas causadas por nós mesmos, para que nós consigamos ter dias melhores. Muito obrigada por tudo, que assim seja.